É muito bom mais uma vez chegarmos para adorar e servir ao nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido você a olhar para o livro de Hebreus, capítulo 10, verso de número 37 ao verso de número 39. Eu gosto desses versos porque ele traz esperança, traz um puxão de orelha, uma exortação, mas também traz uma motivação ao nosso coração. Veja só o que diz, capítulo 10, verso de número 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é uma motivação, porque fala que dentro em breve aquele que vem virá. Você está pronto? Preparado para a volta do Senhor? Depois fala ou traz uma exortação falando do justo, que esse vive pela fé. Mas se ele retroceder, e tenho a certeza que você não irá retroceder, mas se retroceder, olha, dele a minha alma não se agrada. Mas depois nós encontramos algo especial dizendo, olha, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a, nesse instante, orar e falar com Deus junto comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, estamos diante, ó Deus, do culto de adoração, de serviço ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, tocar no nosso coração, mudar a nossa mente, que haja transformação na nossa vida, que o nosso dia a dia possa ser moldado pelo Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, entender os Teus planos e aplicar a Tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Graças a Deus. Antes de continuar, quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, para que você se inscreva agora mesmo. Inscreva-se. Além de se inscrever, dê um joinha para que a mensagem possa chegar mais longe. Também, se você tocar o sino, você receberá notificações quando estaremos no momento online. Você também vai receber que estamos, um avisinho que estamos online. E um exemplo, de segunda a sexta-feira, das 22h30 às 23h, temos o nosso Dormindo com Deus. E se você tocar o sino, todas as vezes que entrarmos ali com o programa Dormindo com Deus, você será notificado de que estamos transmitindo a palavra de Deus. E eu faço um último pedido para que você seja um missionário pós-moderno e compartilhe esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Em nome do Senhor, assim que acabar, partilhe a mensagem de Deus, para que pessoas possam ser edificadas, transformadas pelo poder do Senhor nosso Deus. Estamos olhando para o livro de Hebreus,
uma epístola especial. Nós não sabemos quem a escreveu, mas ela foi escrita entre 64 depois de Cristo a 67, alguns precisam, essa epístola foi escrita em 68 depois de Cristo. O fato é que ela foi escrita antes da queda de Jerusalém, quando os romanos entram em 70 depois de Cristo. É ali, ou nesse período em que ela foi escrita. É uma carta que revela um pouco do Pentateuco e do Salmo, mas a palavra-chave desta epístola é a superioridade de Cristo, que é maior do que todo o ritual do Antigo Testamento. O Senhor, Ele é superior. E hoje nós estamos olhando do verso 1 até o verso de número 4, que diz o seguinte: antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Convido você a orar em nome do Senhor Jesus. Pai, diante da Tua palavra nós estamos. Queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz, entender, ó Deus, os Teus planos, que o Espírito de Deus possa pairar sobre nós. É em Teu nome que eu oro. Revela-nos, ó Deus, a Tua vontade, Tua pessoa, que possamos ser transformados pela palavra que entra no nosso coração. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Antigamente, Deus falou. Pela manhã no culto, nós começamos a introduzir essa epístola, essa carta, para que a gente possa entender. E ela começa não com uma apresentação, não com uma saudação, mas ela começa dizendo que Deus fala, Deus falou. E assim, Deus ainda continua falando. E nós vimos também que Deus falou de diversas formas, de diversas maneiras. E é impressionante porque o Senhor, no Antigo Testamento, falou diretamente ao seu povo em várias ocasiões. Houve ocasiões em que Ele revelou por meio de sonhos. Um exemplo é quando Deus revela por meio de sonho de Faraó e José dá a interpretação. Outra vez, Deus falou através de sinais específicos. Um exemplo claro disso é quando Gideão pede o sinal para ver qual seria a direção da sua decisão. Houve ocasiões em que Deus revelou por meio de lançar sorte.
Urim, Tumim, eram instrumentos usados pelos sacerdotes para descobrir a vontade de Deus, o que Deus estava falando. Deus falou também através de teofanias, onde a manifestação visível do Deus invisível. No caso de Moisés, onde a sarça ardia e não se consumia. E Deus não só falou no passado, Deus falou e Deus continua a falar. Você tem ouvido a voz de Deus? Nesses dias você tem experimentado as revelações de Deus para você? Nesses dias em que estamos vivendo de uma pandemia, uma possível guerra entre Rússia, Ucrânia e os países do Atlântico Norte, você tem ouvido Deus falar? Em uma pressão em que estamos vivendo, politicamente, direita e esquerda, você consegue ouvir o que Deus está falando? Antigamente Deus falou. É Deus que vai em busca, em direção do homem. É a revelação de Deus ao ser humano, é a base da religião. Não é o homem que vai na direção ou em busca de Deus, mas Deus que se revela ao ser humano. E o texto está dizendo, olha, Deus falou. Deus falou. Deus falou também pelos profetas, que eram chamados de agentes da revelação. Todas as vezes que eles apresentavam algo para dizer ao povo, eles diziam assim, assim diz o Senhor. Não era o profeta que estava dizendo, não era o ser humano que estava dizendo, mas era Deus falando através deles. E encontramos no Antigo Testamento sempre a expressão, assim Deus diz, ou assim diz o Senhor. Mas ele está dizendo que nos últimos dias falou-nos através do seu Filho. E encontramos que Hebreus está falando da suprema revelação, da palavra encarnada. Deus fala, encarnando-se num corpo humano, tornando-se Deus homem, homem Deus, as duas naturezas. E ele falou através das suas atitudes, das palavras, dos gestos, o qual foram escritos, e através da palavra de Deus escrita podemos saber da palavra encarnada, o qual esse é a pessoa do Senhor. Em João capítulo 14, verso de número 8 até verso de número 10, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Deus se revelando através da pessoa do Senhor Jesus. E continua, como é que você diz, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Nesses últimos dias, Deus
tem se revelado através da pessoa do Senhor Jesus, o qual ele constituiu herdeiro de todas as coisas. E ainda diz, pelo qual também fez o universo. O Filho, Jesus, é o espelho do Pai. Além de ser a mesma essência do Pai, o Filho é tão glorioso e divino quanto o Pai. O autor aqui quer dizer que Jesus e o Pai são um só. Adorando o Filho, eles continuariam adorando o Pai. A glória do Pai se via na glória do Filho. Que nós possamos ouvir aquilo que o Pai, aquilo que Deus está falando, ao olharmos para a pessoa do Senhor Jesus, veremos que Ele é o herdeiro de todas as coisas. E nesse instante com você, eu quero ver alguns pontos especiais que nós encontramos na pessoa do Filho, o qual o Senhor o constituiu herdeiro de todas as coisas. E o texto diz que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Que em nome do Senhor Jesus, ao olharmos para o verso de número 2, 3 e 4, que Deus possa falar comigo e com você, em nome de Jesus. Verso de número 2, vemos a ação de Deus no Filho. O Filho é sujeito a Deus, e veja só, que o Senhor, a ação de Deus no Filho, constitui herdeiro de todas as coisas. Eu tenho um filho, apenas um, e quando eu e Dalcia partirmos, ele será herdeiro de tudo que temos. Algumas coisas, talvez ele jogará fora, mas tudo que temos estará nas mãos do nosso filho. E é impressionante que o texto está dizendo que o Senhor, Deus, constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas. Por isso, ele é superior aos anjos, superior a Moisés, e é isso que o texto vai falar mais embaixo, que ele é superior porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Mas também nós encontramos no verso 2 que a ação de Deus no Filho o constitui herdeiro de todas as coisas, mas ele fez o universo. Ele está presente, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Quando olhamos para o livro de João, capítulo 1, verso de número 1, nós encontramos justamente o Senhor Jesus na criação, e olha o que diz João capítulo 1, verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Portanto, a ação de Deus no Filho, primeiro, é que o Filho é o herdeiro de todas as coisas.
Segundo, Ele fez todo o universo. Verso 3 e verso 4, nós encontramos as características do Filho. Veja só. Em relação a Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do ser de Deus. O resplendor é aquele que tem a glória do Senhor, nosso Deus. Mas não somente isso, é a expressão exata do seu ser. Quando olhamos para Jesus, é como se estivéssemos olhando para um espelho e vendo a pessoa de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Nós podemos descobrir quem é Deus, podemos entender quem é Deus, o que Ele faz através da pessoa de Jesus Cristo. Ele está falou aos pais, falou aos profetas, mas nós podemos entender justamente quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer através da pessoa do Senhor. É a expressão exata do ser de Deus. Mas também no verso de número 3 a 4, diz em relação ao universo, veja que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas que existem no universo são sustentadas pelo Senhor Jesus. O ser humano tenta e quer chegar a ser Deus, mas só Jesus sustenta todas as coisas. Pausa aqui para uma lição especial. Ele te sustenta, Ele me sustenta. O nosso sustento vem do Senhor, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas também em relação à humanidade nós descobrimos o que Ele fez. Quando nós olhamos que Deus está falando de várias maneiras, antigamente falou pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias falou através de Jesus. Olha, o que nós podemos ver é que a fala através de Jesus é que nós podemos ter os nossos pecados purificados. O verso de número 3 diz que depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, muito mais do que perdão, nessa hora, talvez você carrega o peso do pecado, da mentira, da traição, carrega o peso do pecado das palavras torpes e tortas, carrega o peso do pecado por desonrar os seus pais, carrega um peso porque talvez o pecado do adultério, da lascívia está sobre a sua vida, mas Deus se revelou em Jesus Cristo para que eu e você, nós possamos ter uma vida nova e diferente, uma vida nova com pecados perdoados e purificação dos nossos pecados. Talvez você está vivendo e convivendo com o peso da culpa, mas o Senhor, Ele tem poder para perdoar e purificar completamente os seus pecados, tirando todo o peso da culpa e dando a você a oportunidade de vida nova, ser gerado de novo pelo
o Espírito Santo de Deus, onde as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, depois de ter purificado ou ter feito a purificação dos pecados, em relação ao universo, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas em relação à humanidade, todos os nossos pecados são purificados. E em relação ao atual estado da pessoa do Senhor, nós encontramos que ele encontra-se assentado à direita da majestade de Deus, onde intercede por nós. Ele é o meu e o seu advogado. Ele intercede por nós. Os nossos pecados traz condenação. Se estivéssemos diante de um tribunal, íamos ser considerados condenados. Mas temos um advogado que está à direita de Deus Pai, onde intercede por mim e por você. Portanto, podemos, em nome de Jesus, ter um coração purificado, porque o Senhor Jesus, que veio a este mundo para revelar a expressão exata de Deus, Ele é o nosso advogado, o qual nos tira todas as acusações. E Ele é superior aos anjos, porque herdou um nome mais excelente do que eles. Em relação ao universo, Ele sustenta todas as coisas. Em relação à humanidade, Ele fez a purificação dos nossos pecados. Em relação ao estado atual, Ele se encontra assentado à direita de Deus. E Ele é superior aos anjos, a Moisés, a Arão, a Josué. E é isso que o escritor está explicando ao hebreu. Sobre qualquer cerimônia e qualquer pessoa do passado, e mesmo dos anjos, o Senhor Jesus é superior. Que lições podemos tirar e aprender com esses versos? Primeiro, é que Jesus é muito maior do que os nossos problemas, que os nossos sofrimentos, do que as nossas dificuldades. Ele é maior, Ele é superior. Seja o que for que você estiver enfrentando, Jesus é superior. Segundo, que nós somos pequeninos, incapazes, fracos, e que nós não podemos resolver a nossa situação de condenação, de acusação, de pecado. Diante das lutas, das perseguições, nos sentimos ainda menores, mas a mensagem é que devemos nos apegar à grandeza de Deus, nos apegar na pessoa de Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória de Deus. Nós podemos nos apegar nesse ser que é maior do que todas essas coisas. Aquele que criou todas as coisas, do nada. Ele é o mesmo hoje, poderosamente pode criar soluções para os nossos problemas, as nossas dificuldades
e, sobretudo, perdão e purificação dos nossos pecados. É Ele que é o resplendor da glória do Pai, a própria luz deste mundo. Tem poder para iluminar, guiar em meio a caminhos escuros e difíceis. E talvez você esteja num caminho escuro e difícil. As decisões erradas, os pecados te levaram para uma escuridão. Mas o texto está dizendo que Ele é o resplendor da glória de Deus. Seja quais foram os momentos de tribulação que você possa estar enfrentando ou de tempestade, olha, nele você encontra esperança, nele você pode ter a confiança que as coisas podem mudar. Jesus é maior que todos, maior do que todas as figuras do Antigo Testamento, maior do que os anjos. Jesus é maior do que os nossos pecados, e Ele fez purificação pelos nossos pecados, e pode trazer para Deus, ou nos levar para Deus em paz, perdoados, limpos, purificados. Ele é superior do que o mundo e tudo aquilo que Ele criou, superior aos anjos, superior aos demônios, e não há a menor possibilidade de qualquer espírito imundo pôr a mão em você e lhe oprimir, se Jesus estiver na sua vida. Lembre-se que Ele é superior. A pergunta importante é: você já entregou a sua vida a Jesus? Já negou a sua própria vontade? Talvez você está andando longe de Deus. Talvez próximo da igreja, mas longe de Deus. Eu já andei próximo à igreja e longe de Deus, distante da palavra de Deus, mudo em suas orações. Talvez faz tempo que você não tem aquela experiência extraordinária que é estar na presença de Deus, sem condenação. Como diz Romano agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já tomou a cruz do Senhor e foi na direção dele para morrer para esse mundo e andar na direção do Senhor? Você está seguindo as palavras e os conselhos do Senhor, ou ainda segue o seu próprio coração, sem se importar com as palavras daquele que criou você e deseja lhe salvar da morte eterna? Não está nem aí com as palavras do Senhor. Você já se entregou? Você tem seguido os conselhos? Quero dizer para você que não existe outro caminho para o ser humano. A felicidade está somente em Jesus, que é o esplendor da glória de Deus, e nós não podemos encontrá-la nos nossos relacionamentos aqui da terra, nem nas coisas daqui da terra. Nós podemos só encontrar se nos arrependermos dos nossos pecados e crermos
com todo o coração que Ele é quem fez todas as coisas e o que Ele fez por nós na cruz muda a nossa vida. Sem Jesus, a vida nunca será vida de felicidade. Talvez seja a hora de você conhecer esse Deus que está falando ao seu coração. E Ele quer dar a você vida eterna, nova vida, na direção e na graça do Senhor. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, penetre profundamente ao nosso coração. Havendo, ou antigamente, o Senhor Deus falou. O Senhor se revela a nós. E em nome de Jesus, queremos, ó Deus, estar na direção que o Senhor quer. Fala, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. É em Teu nome que eu oro e suplico a Deus que o Senhor transforme vidas e corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero encerrar esse tempo de mensagem perguntando a você: você já ouviu Deus falar? Deus está te chamando. Entregue a sua vida ao Senhor. Chega de correr de Deus. Abra sua alma e diga: Senhor, vem sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nesse instante, quero lembrar você que nós podemos adorar ao nosso Deus com aquilo que temos. O Senhor nos sustenta. Acabamos de ver que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quem me sustenta, quem te sustenta é o Senhor. E Ele nos dá 100% para que venhamos a devolver a Ele apenas 10%. Talvez você diga: por que Deus já não recolhe os 10%? Porque Ele quer ver em mim e em você fidelidade. O dízimo é um ato de fidelidade. Você tem sido fiel para com o Senhor? Os números estão na tela. Você pode fazer um Pix 19 983 49 0033 e demonstrar a sua fidelidade através do seu dízimo. A oferta já é uma atitude de gratidão. Você pode ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito e tem dado a você. Oferte agora, nesse instante. Seja agradecido por tudo o que Ele tem realizado. Anote os números, faça transferência bancária ou ainda por Pix. Nesta hora, tenho certeza que será de grande alegria para você poder manter a sua fidelidade ou a sua gratidão. Melhor é dar do que receber. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, ó Deus, participar do serviço na Tua casa. Senhor Jesus, é em Teu nome que eu oro, abençoando cada um daqueles que estão ofertando, dizimando, aqueles que não podem
Ó Deus, que haja meios, abre as janelas dos céus, dá emprego, condições para eles fazerem essa oferta para louvor do Teu nome. É em Teu nome que eu oro, agradecido por tudo o que o Senhor é e tem feito. Amém e graças a Deus. Olha, chegou o momento de nós colocarmos as nossas necessidades na presença do Senhor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Nós vamos orar. Seja qual for a tua necessidade, dobre o seu joelho. Se você puder, clame da onde você está. Deus ouve. Ele não só fala, mas Ele ouve, Ele responde, Ele ilumina, Ele dá a vitória, Ele vai à frente, Ele abre o caminho, Ele fecha as portas, Ele abre portões. Esse é o Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, clamamos por todos aqueles que nesses dias têm passado momentos de grande luta e dificuldade. Espírito Santo, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, sustenta, Senhor, faz algo que só o Senhor é capaz de fazer. Dê, ó Deus, condições para que essa pessoa que está enferma encontre-se contigo, seja transformada. Esses que enfrentam o Covid, o câncer, ó Deus, esses que estão, ó Deus, com problemas na sua respiração, esses, ó Deus, que estão enfrentando problemas de circulação, dor no peito, que a cura do Senhor venha nesta hora, em o nome de Jesus. Restaura casamentos, relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos. Senhor, que a unidade se faça presente. Espírito Santo, oramos pelo nosso país, pelo presidente, tem misericórdia, pelos governadores, pelos senadores, deputados estaduais e federais, pelos vereadores e prefeitos, pelos ministros da Justiça. Ó Deus, faz justiça sobre o povo brasileiro, que nada encoberto permaneça, mas que tudo seja revelado. Se alguma coisa escusa, Senhor, em nome de Jesus, oramos para que seja revelado. Oramos pelos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que fazem limpeza no hospital, aqueles que fazem exame do Covid. Senhor, guarda-os e livra-os em nome de Jesus. Estende as suas mãos sobre as nossas vidas. É em teu nome que eu oro. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais um culto e eu quero dar a bênção sobre a sua vida. Erga as suas mãos e ore comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.